Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas, em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida, sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que se encontram aqui, podem se assentar. Todos os nossos irmãos e irmãs também que nos acompanham através da TV Horizonte, das mídias sociais, os nossos canais, Mãe da Piedade. Você aí que está nos assistindo, já nos ajude também dando o seu like, para que assim essa transmissão dessa Santa Missa também possa chegar no coração de muitas pessoas que possam escutar esta palavra. Estamos na quarta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, e assim escutamos como primeira leitura o livro de Deuteronômio, onde ouvimos diante de nós um grande homem, um grande profeta, que foi Moisés. Ele é narrado neste livro do Deuteronômio como o homem que via Deus, que estava junto de Deus, que se encontrava com Deus face a face. Um homem justo, aquele que teve a grande missão de libertar o povo do Egito e levá-lo para a terra onde corria leite e mel. É interessante quando nós olhamos para a pessoa de Moisés e percebemos essas características que são narradas sobre a pessoa dele, para que assim também nós tenhamos um pouco de consciência quem ele foi e a pessoa dele no Antigo Testamento, a sua importância. Libertar aquele povo que estava escravo, libertar aquele povo que estava sofrendo na mão do faraó. E nós conhecemos na Sagrada Escritura que ele era um homem tímido, e às vezes podemos, através dos estudos, dizer que ele era até gago, porque quando disse que ele iria até o faraó para libertar o povo, ele, mas como? Olha quem eu sou. Se sentia pequeno, mas Deus o fez grande. Deus deu a ele uma grande missão, e assim ele cumpriu a missão. E hoje, nesta leitura, é narrado a sua morte. Um grande homem que fez grandes coisas morreu. E é interessante porque Josué dá continuidade à missão de Moisés. Assim nós o conhecemos e sabemos tudo o que Josué fez, dando continuidade à missão de Moisés. Moisés era um homem importante. Foi narrado aqui neste livro que ele era importante, mas não foi ele que entrou na terra prometida. Ele, assim como costumamos dizer, em um jargão um pouco informal na sociedade, nadou e morreu na praia. Mas assim, o Josué deu continuidade à missão dele, para que nós também, caríssimos irmãos e irmãs, tenhamos uma consciência no nosso coração.
As pessoas vão recordar de nós por aquilo que nós fizemos, pelo testemunho que nós demos de Jesus Cristo, por aquilo que nós fizemos, porque infelizmente nós vivemos também em uma sociedade onde as pessoas olham muito o externo, olham muito a aparência, olham muito aquilo que as pessoas têm, mas não aquilo que elas são de verdade. E todas as vezes quando nós devemos nos encontrar com a palavra de Deus, e ela deve nos interpelar, nós devemos também nos perguntar: quando eu morrer, o que as pessoas vão se recordar de mim? O que as pessoas vão dizer de mim? Porque às vezes nós vemos e participamos de alguns velórios e a gente escuta assim: tadinho, era tão bom, por que morreu? O que as pessoas, caríssimos irmãos e irmãs, vão se recordar de nós? Outro ponto importante desta leitura é tomar consciência de que nenhum de nós somos insubstituíveis. Cada um de nós temos a nossa missão aqui na terra. Alguns pode ser pequena, outros médias, outros têm uma missão longeva, mas nenhum de nós é insubstituível. Todos nós cumprimos a nossa missão e devemos deixar um pouquinho de nós aqui na terra, para que todos aqueles que nós amamos e queremos bem, recordem o que nós fomos e o bem que nós fizemos. Que Deus dê esta graça verdadeira no nosso coração, de fazer o bem sem olhar a quem. Hoje também nós ouvimos o Evangelho segundo São Mateus, em seu capítulo 18, o discurso eclesiológico de Jesus à comunidade judaica, eclesia, do grego, igreja, comunidade. Jesus falava para um povo, ele não falava para extraterrestre, ele falava para a gente como qualquer um de nós. Jesus conversou com aquele povo, ele estava no meio daquele povo, e assim apresentava para eles algo para que eles compreendessem como deveriam viver como cristãos, como pessoas de fé. Jesus diz para eles algo que eu acho que a nossa sociedade deve aprender a cada dia. Se chama correção fraterna. Se um irmão pecar contra você, vai lá nele, conversa com ele. Se não der certo, chama 2 ou 3 pessoas de confiança. Se não der certo, apresente-o à igreja, apresente-o à comunidade. E se mesmo assim não der certo, lave suas mãos e entregue ele para Deus. A correção fraterna é algo que deve estar no cerne de todo cristão, de todo pai, de toda mãe, de todo cidadão, porque nós vivemos em uma sociedade, queridos irmãos e irmãs, onde as pessoas não sabem corrigir, mas também não aceitam ser corrigidas. Parece que nós vivemos em uma sociedade de heróis. Ninguém erra, todo mundo acerta. Nós devemos reconhecer que nós erramos, que nós falhamos. Devemos reconhecer que nós erramos com as pessoas e saber pedir desculpa. Às vezes falar, me perdoa, é difícil. Olha, perdoar não quer dizer que você esqueceu, mas quer dizer que você tira um fardo de suas costas que não é teu, mas é daquele que fez. Mas aquele que fez também carrega um fardo. E se você o perdoa, age com misericórdia para com ele, você também tira um fardo das costas dele. As pessoas não sabem corrigir, as pessoas não sabem perdoar, as pessoas não sabem ser corrigidas. E aí quando alguém chega, olha meu irmão, você fez isso, mas não foi bacana o que você fez. A pessoa fala, lá vem fulano, lá vem ciclano. Só porque ele está num cargo mais alto que eu, lá na empresa, ele acha que ele pode falar de qualquer jeito comigo. Não é assim que nós devemos nos portar. Não é assim que o cristão deve ser. O cristão é aquele que deve a cada dia se configurar a pessoa do Cristo, que perdoou. Já pensou se Jesus Cristo, se Deus,
olhasse para nós como às vezes nós olhamos para algumas pessoas? Se Ele não agisse com misericórdia para conosco? Vamos ter este sentimento no nosso coração, para que o bom Deus coloque realmente em nossas vidas a graça de reconhecer que ninguém é perfeito e que todos nós erramos. A burrice é permanecer no erro. Tenhamos essa consciência, queridos irmãos e irmãs, no nosso coração, para que o bom Deus nos ajude a cada dia nos configurar com Ele. Olha, neste Evangelho, Jesus dá, podemos assim dizer, quase que uma receita de bolo. Vai, conversa. Não deu certo? Chama 2 pessoas de confiança. Cuidado quando chamar essas 2 pessoas, porque às vezes a pessoa erra com a gente e ao invés da gente guardar ou conversar, ou mesmo assim pedir ajuda, o que a gente faz? Fala mal da pessoa, desce a ripa, ainda fala assim, aquele lá fez isso comigo. Aí ao invés de buscar alguém que possa nos ajudar, busca às vezes alguém que não gosta da pessoa que errou com a gente, e aí termina de estragar toda a situação. Converse com as pessoas que possam te ajudar a dar uma resposta. Converse com alguém que tem uma experiência. Converse com alguém que você consiga olhar para ela e enxergar alguém de paz. Não alguém que gera guerra, porque daquilo que já divide, já basta o que já tem na sociedade. Já basta o que já tem. A terceira dica que Jesus dá é: apresente-o à igreja, apresente-o à comunidade, porque diante da comunidade, diante dos outros, talvez a pessoa possa se converter, talvez a pessoa possa mudar de vida. Mas se mesmo assim não der certo, então, que ela seja considerada como um pagão, um pecador público. Um pagão e um pecador público no tempo de Jesus era reduzido a nada, era ninguém. Quando se passava do lado de um pagão e do pecador público, nem do lado, na verdade, se passava. Estava andando de um lado da rua, atravessava para o outro, porque não podia passar do lado desse tipo de pessoa. Eu, o santo, passar do lado dessa pessoa? Não vou passar. Olha como que as pessoas eram tratadas naquela época. Jesus também, neste Evangelho, pode e deu à comunidade o poder das chaves. Vocês certamente ouviram no discurso onde Jesus conversa com Pedro, ele diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Este poder é concedido também à comunidade. Jesus concede à comunidade um poder jurídico, um poder de dizer: olha, aquele que estiver em comunhão com a comunidade, vocês podem acolher. Mas aquele que não estiver em comunhão com a comunidade, vocês podem desligar. Jesus concede este poder à comunidade não para excluir os outros, mas para que cada um que buscasse uma postura que estivesse em incoerência com a vida daquela comunidade, ele tomasse consciência de que ele estava fora da comunhão. Comum, unidade. Estava fora da comunhão. E assim buscasse um caminho de conversão e de redenção. Assim somos nós, que em diversas etapas de nossas vidas não queremos olhar para Deus, não queremos olhar para a nossa comunidade. Às vezes estamos tão inflados que só olhamos para nós mesmos. E olha, meus irmãos, tomemos muito cuidado, porque às vezes nós costumamos botar muito defeito no outro. Mas Freud explica
que isso se chama projeção. Às vezes, quando eu estou enxergando algo demais no outro, é porque ou eu quero ser igual a ele, ou tem algo errado em mim que está mal resolvido. Por fim, neste evangelho também nós temos algo muito belo e que desde criança ouvi na catequese, dentro de casa, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá. Nós não temos consciência do poder da nossa oração. Nós não temos consciência, às vezes, que, como diversas vezes Moisés subiu no alto de uma montanha para conversar com Deus, para se encontrar com Deus, nós que aqui estamos, no alto desta montanha, para nos encontrarmos com Deus, para conversarmos com Ele. E aqui não precisa de muita coisa. O espaço já diz por si só. É um lugar de silêncio. A natureza diz por si só. Às vezes o silêncio também pode se tornar ensurdecedor. Mas a montanha sempre na Sagrada Escritura foi o lugar de encontrar com Deus, o lugar da oração. Por isso nós que estamos aqui somos privilegiados. E assim também como Josué deu continuidade na missão de Moisés, nós devemos, quando retornarmos para nossa casa, dizer: a experiência que eu fiz nesta casa da Mãe da Piedade, o meu encontro com Deus, a minha oração. Que a nossa oração, queridos irmãos e irmãs, chegue verdadeiramente no coração de Deus. A oração verdadeira chega ao coração dele. Peçamos a Ele que possa nos escutar, que possa nos atender. Mas assim como sempre rezamos, iremos rezar nesta Eucaristia, a oração do Pai Nosso, nós peçamos sempre que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Que Ele faça aquilo que Ele quiser em nossas vidas. Que nós tenhamos esta verdadeira consciência em nossos corações, de que a prece do justo, mas a prece do humilde chega ao coração de Deus. Que assim então, irmãos e irmãs, nós tenhamos esta consciência de que, em primeiro lugar, o bom Deus possa um dia nos acolher em sua glória por aquilo que nós testemunhamos dele aqui na terra, a fim também daqueles que nos conheceram possam dizer algo bom que nós fizemos, não aquilo que tivemos, mas aquilo que fomos. Que nós também tenhamos a consciência de que nós não somos insubstituíveis, como também que não somos heróis e heroínas que nunca erram. Nunca nos blindemos, porque a blindagem, quando ela quebra, é um desastre. Que nós possamos exercer o ato de perdoar, o ato de compadecer-se para com os outros, porque hoje nós podemos estar de pé, mas amanhã alguém pode estender o braço e nos levantar. E às vezes costumo até dizer que o mundo não dá a volta, às vezes ele capota. E Ele nos surpreende a cada dia. Possamos então ter esta consciência e que o bom Deus e a Mãe dele, a Senhora da Piedade, nos ouça, escute a nossa prece, para que busquemos sempre o céu, porque lá é a nossa casa. A palavra de Deus se faz oração. Elevemos a Ele os nossos pedidos e as nossas preces comunitárias.